Sou grato a Deus e ao pastor Francisco pelo convite de poder estar aqui pela primeira vez e já com essa responsabilidade de trazer para os irmãos a porção da palavra de Deus. Minha esposa já foi apresentada, o irmão Daniel, então estou à vontade, né? Pastor Francisco, amigo, a gente tem uma história bonita, apesar de a gente não conviver muito, mas algo que marcou muito a minha vida e a minha família. E coincidência ou mistério de Deus, né? Há praticamente 20 anos, numa conferência evangelística na primeira igreja batista em Rio das Ostras, o pastor Francisco estava ali, era o pregador da noite, e através da mensagem do pastor Francisco, a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? E a divisa do mês da família aqui da segunda igreja, o verso 15 do capítulo 24 de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Logo após que a minha esposa aceitou o Senhor Jesus, a primeira coisa que ela fez foi pedir para fazer um adesivo e colocar no para-brisa traseiro do nosso automóvel, né, essa frase, esse versículo. E nós ficamos com esse carro mais ou menos uns 5 anos. E onde nós íamos, Rio das Ostras, onde fosse, no estado do Rio ou fora do estado do Rio, aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estava estampada. Foi bênção, né, para nós, foi bênção para quem leu, né? Então, não sei se isso é coincidência ou mistério de Deus, né? Está aqui hoje com vocês, convidado pelo pastor Francisco, tendo esse testemunho para dar para os irmãos. É muito alegre, né? E não poderia deixar de falar, né, de algo tão bom, né, de algo que foi tão marcante na minha vida, na vida da minha família. Sempre que vejo o pastor Francisco, lembro, né, que a minha esposa aceitou Jesus através da sua mensagem. Eu sempre comento com ele, que é algo que me alegra muito. Meus irmãos, nós temos o tema, temos uma divisa, e é algo que eu sempre gosto de respeitar, quando eu sou convidado, que tem um tema, uma divisa, e não fugir, né, desse tema e dessa divisa, né? Mas eu queria apenas dar continuidade na leitura do livro de Josué, já que é o último capítulo e a nossa divisa está justamente ali no finalzinho do livro. E nós vamos pular para o livro de Juízes, né? O livro de Juízes continua contando essa história. Capítulo 2, né? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, e nós vamos ler inicialmente, nós vamos fazer uso praticamente de todo esse capítulo, mas nós vamos fazer isso em bloco. Eu quero te convidar então a acompanhar a leitura de Juízes capítulo 2, do verso 6 a 9, que diz assim a palavra do nosso Deus. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Ali encerrou a vida de Josué. Então é a continuidade daquele episódio onde Josué chama o povo a um concerto. Os irmãos conhecem bem a história,
Moisés, né, tirou o povo do Egito, caminhou com o povo, com a promessa da terra prometida. Chegou um tempo, Moisés cansa, passa a responsabilidade para Josué. Josué dá continuidade àquele ministério de Moisés, e ali, já a terra possuída, o povo estava vivendo a história que os irmãos já conhecem, o povo dividido, o povo disperso, o povo acomodado, mas vivendo os seus dramas, vivendo as suas dores, assim como nós ouvimos aqui no início do culto. O pastor falou aqui de momentos que famílias estão vivendo, que talvez todos aqui já passaram por isso e podem imaginar. Quando o nosso coração fica abalado, quando a nossa esperança fica ofuscada, quando nós perdemos o chão, e o povo estava vivendo isso. E Josué, chamado pelo Senhor, chama o povo a um novo concerto, porque a visão de Josué é que o povo estava sofrendo por falta de Deus, falta de comunhão com Deus, falta de direção. Então Josué, depois daquele discurso todo, chama eles uma responsabilidade e pergunta para eles aquilo que os irmãos já conhecem, o que eles queriam fazer da vida deles. Mas ele disse o que ele queria fazer, e aquilo que Deus queria que ele fizesse: servir ao Senhor, voltar à aliança que foi feita com o Senhor. Que nesta noite seja o propósito das famílias aqui presentes, fazer um novo concerto com o Senhor, confirmar, renovar os seus votos com Deus como família, porque a nossa pretensão, se assim eu posso dizer, o meu desejo é que você como família entenda isso, você de forma individual possa entender isso, que o Senhor nesta noite está te chamando a renovar e fazer com Ele um novo concerto, amém? Abaixe sua cabeça mais uma vez e vamos falar com Deus. Pai Santo e Pai querido, Tua palavra foi lida e agora nós dependemos de Ti, por isso pedimos a Tua orientação através do Teu Espírito Santo, que o Senhor prepare os corações dos Teus filhos nesta noite, e a minha mente e a minha voz, para ser fiel àquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse capítulo 2 de Juízes, ele traz para nós o momento em que Deus tem um abalo no seu relacionamento com o povo de Israel, aonde há uma mudança significativa nesse relacionamento de Deus com o povo de Israel. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, lá no Monte Sinai, está lá registrado em Êxodo 19, do verso 5 ao 8, onde Deus faz uma aliança com o seu povo. E nesse acordo, a parte de Deus era proteger e abençoar o seu povo e fazer da nação o exemplo para as nações futuras. Fazer de Israel uma nação separada, exemplar, uma nação que obedecia ao Senhor e era fiel a Ele e seguia. E a parte que cabia ao povo, a nação de Israel, era amar a Deus e obedecer às suas leis. Mas esse acordo, essa aliança, ela foi quebrada, ela foi rompida. Após a tomada da terra, a conquista da terra prometida, o povo se preocupou mais com a terra e se esqueceu de Deus. O povo começou a deixar Deus de lado e começou a sofrer influência daquele povo onde eles estavam convivendo. E Deus, quando entregou a terra àquele povo, deu a eles recomendações, várias recomendações. Pediu que não
misturassem a sua raça, não tomasse para si filhas daqueles homens e nem desse as suas filhas em casamento. Deus pediu para que eles destruíssem os altares dos deuses que eram adorados, porque a vontade de Deus era que a sua nação fizesse a diferença onde ela estava. Mas fato é que esse acordo, essa aliança foi quebrada. Então, Deus já não tinha mais um compromisso de abençoar e proteger. O acordo que foi feito, a parte de Deus de abençoar e proteger, já não tinha mais validade, porque um acordo, quando é feito, não pode ser quebrado. Quando uma das partes quebra um acordo, ele já não existe mais, não é verdade? Né? Quando nós fizemos um acordo com alguém, damos a nossa palavra, enquanto nós mantemos essa palavra e esse acordo, ele vale. Se uma das partes quebrar, sair daquilo que foi acordado, ele não tem mais validade. E isso é o que a gente olha para o texto e para a história e poderia estar dizendo. Dizer, olha, Deus não tem mais responsabilidade com esse povo de abençoar e proteger e de fazer dela uma nação exemplar. Mas apesar da desobediência do povo, do desvio, do povo ter abandonado a Deus, ele não abandonou o seu povo. Mesmo em meio à quebra do contrato, Deus manteve a sua palavra. Deus não abandonou o seu povo. Deus, por misericórdia, ainda abençoava aquele povo. Deus ainda dava àquele povo ainda meios de arrependimento e da volta da comunhão com o Senhor e conserto. Deus queria apenas o arrependimento e o reconhecimento dos erros do povo e queria que ele voltasse à comunhão e à obediência com ele. A promessa de conquistar a terra prometida já não estava mais sendo algo importante no coração daquele povo. Por isso aquele povo buscava se satisfazer com promessa de outros deuses. Como eu disse inicialmente, não estavam mais valorizando a conquista da terra prometida, que era o objetivo da saída do Egito, e receber do Senhor a terra prometida, onde ali habitaria e ali formaria uma grande nação. Muitas vezes nós passamos por momentos que as nossas preocupações, o nosso trabalho, as coisas deste mundo também tentam tirar a nossa atenção de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós perdemos o foco e tiramos o olhar daquilo que está prometido e garantido em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Nós começamos a pedir a Deus e querer de Deus coisas, materiais, realizações sentimentais, mudança de histórias, perdemos o foco e o olhar da vida eterna, onde a palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não podemos tocar, mas que são maravilhosas, que estão guardadas para todos nós, garantidas em Cristo Jesus. O povo perdeu o olhar e o sentimento de gratidão por aquilo que já tinha sido concretizado em suas vidas. Deus, mesmo assim, com a sua promessa de transformar Israel numa nação que transformaria o mundo e mudasse a história, não deixou de cumpri-la, porque Cristo nasceu, o Messias veio, e hoje Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de Israel, é o Rei dos reis. E de Israel nasceu Jesus, aquele que faz a diferença em todo o contexto deste mundo. Se cumpriu a promessa de Deus de fazer Israel a nação exemplar, porque Jesus é o exemplo para todas as nações.
Então, em Cristo se cumpriu essa promessa. E quando nós vamos trazer isso para dentro do contexto do nosso tema de famílias vencendo as adversidades. Quando Deus criou a instituição família, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, a primeira parte do verso 28, onde Deus mandou procriar, ali Ele criou a família, a instituição família. E esse projeto foi criado para abençoar o mundo todo. A família hoje é a principal instituição de todo mundo. Todos nós saímos de uma família. A igreja é formada por família. A sociedade é formada por família. A família é a célula máter da sociedade. A família é a instituição mais preciosa deste mundo, mas também é a mais atacada pelo inimigo das nossas almas. A família é a que mais sofre a opressão e pressão, porque o inimigo das nossas almas sabe quando a família é atacada, ele pode destruir uma história. Mas Deus sempre cuidou das famílias. Deus sempre protegeu e sempre deu às famílias uma saída para a sua história, para as suas adversidades. Deus nunca abandonou as famílias. Todas as famílias constituídas em toda a terra sempre teve o cuidado de Deus. E hoje não é diferente. Nós, como batistas, separamos o mês de maio para dar uma ênfase maior ao tema família. Mas nós temos que fazer isso todos os dias. Diz que quem ama, cuida. Nós estamos falando aqui daquelas coisas que estão dentro do que é natural. Nós não estamos aqui... Hoje, nós estamos vendo tanto tipo de família que estão sendo criadas, mas nós estamos falando da família bíblica, daquela instituída por Deus, né? A família, homem, mulher e filhos. Todos que saíram de um matrimônio, né? De um lar de pai e mãe. Também podemos falar da família espiritual, ou seja, a igreja, que vivemos aqui como família. Deus também cuida. Deus cuida dos nossos relacionamentos, cuida da nossa vida como seus servos, como seus filhos, como também cuida da nossa casa de forma individual, da casa de cada um dessas famílias que aqui eu estou falando. E nesta noite, Deus tem uma palavra de bênção para a sua família. Você crê nisso? Deus tem para você e para a sua família uma palavra de encorajamento para vencer as adversidades. Todos nós temos tribulações, adversidades na nossa vida. Então não estou falando para ninguém que está fora desse contexto. Deus tem uma palavra de encorajamento para você, uma palavra de esperança, de fé, do poder e no amor de Deus para a sua casa nesta noite. Eu quero olhar para esse texto e para o seu contexto e aplicar para nós nesta noite 3 pontos para as famílias que vencem a adversidade. Em primeiro lugar, famílias que vencem a adversidade, elas perseveram na adoração e na confissão de pecados. Aquela geração tinha visto os grandes feitos de Deus. Aquela família, daquele contexto, daquela geração de Josué, do livro de Juízes, até elas possuírem a terra prometida, elas conheciam Deus, conheciam as histórias contada pelos seus pais, e elas mantinham
mantinham as mesmas práticas que aprenderam com seus pais, a forma de cultuar, as leis, como obedecer. Elas obedeciam a Deus e também ao seu líder, Josué, e também os anciões, os liderados, e juntos eles cultuavam a Deus, eles serviam a Deus, eles obedeciam a Deus, porque eles queriam manter aquela aliança que foi feita pelos seus antepassados. Aquela geração tinha Deus como o único Deus de suas vidas. Por isso, aquelas famílias, elas passaram por tantas lutas, por tantas adversidades, desde a saída do Egito, ou podemos dizer, desde de quando foram por exílio, foram viver em cativeiro, e quando saíram dele, até chegarem à terra prometida, viveram muitas histórias. Assim como eu e você, como a minha família e a sua família, nós temos muitas histórias que podemos comparar ao contexto das adversidades. Podemos contar coisas boas, né? Isso é que nos dá um alento, que em meio ao caos Deus traz coisas boas também para o nosso coração e para a nossa família. Mas aquelas famílias tinham Deus como seu verdadeiro Deus, viveram as suas adversidades, os seus dramas, mas elas enfrentavam com coragem e sabedoras que Deus estava com elas. Elas enfrentaram as adversidades, mas também sofreram. Mas Deus trouxe alegria aos seus corações, porque a fidelidade e a obediência foi dada por aquelas famílias, aquela geração que viveu o tempo dos juízes e o tempo de Josué. E a nação de Israel, ela foi escolhida para ser um exemplo, um modelo de Deus para as gerações, como eu disse aqui no início. E esse exemplo ficou registrado de maneira bem clara e objetiva, ensinando para nós que as bênçãos e a paz do Deus de Israel, a prosperidade, as vitórias nas lutas só são possíveis quando há comunhão com Deus, quando estamos em obediência com Deus e quando confessamos os nossos pecados. Hoje essa palavra confessar pecados talvez seja pesado para a igreja, porque não é algo comum da gente estar falando em púlpito sobre pecado. Crente não gosta de ser chamado a atenção. Crente não gosta de ouvir ou ter um puxão de orelha. Mas quando a gente olha para esse contexto e trazemos para aquilo que nós pretendemos e queremos receber do Senhor, a gente entende que há um condicional de Deus em relação às famílias para com Ele. Então Deus espera das famílias adoração e confissão de pecados. João Batista, quando pregava, qual era o discurso de João Batista para aquele contexto, para aquela sociedade? Arrependei-vos. Se arrepender de quê? De algo que foi feito errado, da forma errada. Não estou aqui, irmãos, querendo fazer a parte do pastor de vocês, mas a palavra de Deus, ela é exortativa e ela é natural. Jesus, depois de João Batista, era o mesmo discurso: arrependei-vos. Todos os dias, eu, pastor Sérgio, me arrependo de alguma coisa. Creio que não é diferente com meu amigo pastor Francisco. Somos pecadores, somos carne, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a tomar decisões erradas, pensar pensamentos errados, talvez até cometer coisas erradas. Então, famílias que vencem as adversidades são as famílias que perseveram na adoração e na confissão de pecado. E quando a gente olha para o texto, voltando lá no capítulo 2 de Juízes, e vamos ver o verso 4
e o verso 5, a gente vai entender isso. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou, porque no verso 1, o anjo vem e chama a atenção do povo: vocês desobedeceram ao Senhor, vocês fizeram tudo diferente do que Ele pediu, por isso agora vocês vão ter que conviver com a dor. Vocês erraram, vocês não obedeceram aquilo que o Senhor pediu a vocês, ordenou a vocês, então agora vocês vão viver com esse povo. Os seus deuses servirão de laço para vocês. Ou seja, eles não teriam vida fácil. Como nós também hoje não temos vida fácil. Hoje nós estamos convivendo com a pandemia. Nós estamos convivendo com mortes, com perdas irreparáveis. E quando não é isso, são acidentes, são outras enfermidades. Mas esse povo, quando ouviu a verdade dita pelo anjo do Senhor, eles choraram em alta voz. Lamentou o povo em alta voz e chorou. Ou seja, se arrependeu, confessou ali o seu pecado. Mas, no verso 5, daí chamaram este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Adoração, culto ao Senhor. O que a gente pode tirar desses dois versos, daquilo que esse ponto quer falar para nós? Que as nossas orações, que os nossos desejos, que a nossa vida só vai agradar a Deus quando nós confessamos os nossos erros. Quando nós fazemos o conserto com o Senhor daquilo que está contrário à sua vontade. E quando nós não estamos bem com o Senhor, a nossa adoração também não é perfeita. Por isso, famílias que vencem as adversidades, elas perseveram na adoração. Porque mesmo com o coração dolorido, mesmo com a nossa vida precisando de conserto, precisamos vir à presença do Senhor, porque é aqui que a gente vai encontrar a palavra que vai nos exortar a buscar o conserto com Deus. Então, famílias que vencem as adversidades, elas perseveram na adoração. E hoje muitas pessoas estão dentro de um contexto que adorar o Senhor já não está sendo tão importante. As pessoas estão ficando em casa. Depois das recomendações, das restrições, do afastamento da igreja, da casa do Senhor. Eu sei, não é diferente do nosso contexto lá em Rio das Ostras. Muitos irmãos estão ausentes, alguns com medo e outros por acomodação. O culto online, ele é eficiente até um determinado ponto, quando você não pode estar aqui. Mas você podendo estar aqui na casa do Senhor, é diferente. O culto presencial é diferente. É uma alternativa quando a gente não pode estar aqui. Mas quando a gente pode ficar em casa, sentado no nosso sofá, nosso conforto, mas a gente perde o calor, de estar junto dos irmãos na comunhão. A geração do tempo de Josué e dos juízes deixou um legado para gerações futuras, que todos estão sujeitos a erros e pecados, mas é necessário se arrepender verdadeiramente e pedir perdão, porque Deus é grande em perdoar. Deus é grande em perdoar. E o perdão de Deus traz prosperidade e paz. Deus, ele é diferente de nós, seres humanos. Nós, no lugar de Deus, quando a aliança foi quebrada, a gente, olha, não quero mais me relacionar
com o pastor Francisco, porque ele não manteve a palavra comigo. Nós humanos fazemos assim. Nós, homens e mulheres, né, mortais, fazemos assim, mas Deus não. Deus aceita o pedido de perdão, Deus aceita o conserto e Deus dá continuidade ao relacionamento. Por isso, a necessidade de fazer o conserto com Deus é algo que nos faz vencer as adversidades. Em segundo lugar, famílias que vencem as adversidades ensinam os filhos o temor e obediência a Deus. Logo após a morte de Josué, o verso 10 nos diz assim: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Depois do tempo de Josué e dos seus liderados, o povo manteve o ciclo, né, da vida. Foram morrendo os anciãos, né, as pessoas mais velhas, foram nascendo, né, crianças, foram crescendo, foi vindo uma nova geração. Aqui, quando, né, eu estou olhando, eu estou vendo que tem algumas gerações. Mas no relato aqui do capítulo 2, diz que essa nova geração que se levantou, ela não conhecia Deus. Não conhecia aquilo que Deus tinha feito pelos seus antepassados. Mas a gente vai encontrar o porquê que essa geração não conhecia Deus. Eles eram povo de Israel, eram parte daquela nação. Como eles não conheciam a Deus? E mais à frente diz que eles fizeram pior do que aqueles que se desviaram do caminho do Senhor. Eles foram mais desobedientes em não manter a aliança com o Senhor. Uma geração morreu e a seguinte não conheceu a Deus. Ou seja, não foi deixado um legado. Não houve um cuidado em manter uma história viva, uma crença viva, uma religião. Acabou. É isso que o texto está dizendo. Se levantou uma geração que não conhecia Deus. Claro que havia algumas exceções, mas quando se fala, aqui fala de maioria, né? E eles pagaram um preço por isso, um preço alto, porque foi criado filhos rebeldes, uma geração que não tinha o temor a Deus, não tinha o conhecimento de Deus e vivia a seu bel prazer. A Bíblia diz nesse tempo que cada um fazia aquilo que bem pensava, porque não tinha quem os dirigisse. E um dos motivos foi porque depois da morte de Josué, aquela geração ficou sem um líder. Mais à frente, Deus manda os juízes, manda ali guerreiros, generais, para estar à frente do povo. Mas essa nova geração, comparando a nova geração do século 21, a gente vê que essas mudanças tecnológicas, né, elas têm produzido um fortalecimento um quanto vulnerável. Porque a tecnologia, ela aproxima, mas ao mesmo tempo ela distancia as pessoas.
Elas conectam, mas isolam as pessoas. Falamos agora do culto online. A emergência da subjetividade, ela possibilitou também a individualidade, o individualismo. Hoje as pessoas se isolam, pessoas que ficam na internet e não querem se relacionar, porque ali ela já está se relacionando virtualmente com um grupo de amigos, pessoas do outro lado do planeta, pessoas do quarto ao lado, dentro de casa. O ser humano passou a se achar autossuficiente depois de tanta tecnologia, de tanto avanço, de tanta modernidade do século XXI, que chega ao ponto de negar qualquer hierarquia, porque se acha autossuficiente e não quer se sujeitar a normas, a lei, a pessoas. Porque o discurso hoje, o importante é você ser feliz, você é livre, e a sua felicidade é o que importa. Por isso, elas não querem pertencer a uma religião, e muito menos à hierarquia da família. Muitos lares estão sendo desfeitos dentro do contexto padrão, do contexto bíblico, do contexto da geração passada, do tempo de vovô e de vovó, talvez até dos nossos pais. A realidade das famílias hoje mudou. Os filhos querem alcançar uma liberdade através de uma independência e querem estar longe dos seus pais. E nem sempre é para construir uma família, mas para viver a sua vida. Simplesmente porque querem ser independentes e querem viver a sua vida. O pai e a mãe já não conseguem, não tem mais domínio de auxiliar, determinar, nem pensar, mas de auxiliar a planejar, a enxergar uma vida futura. Porque a tecnologia, os tempos modernos, dessa nova geração, houve uma mudança muito grande. E o que a gente hoje presencia através dessa nova geração na igreja ou na sua família é que vive uma espiritualidade sem compromisso com o sagrado. As nossas igrejas eram muito mais cheias no passado de jovens e adolescentes. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós temos um número muito pequeno de jovens e de adolescentes. Aqueles movimentos que aconteciam no passado, Festival da Primavera, acampamento de embaixador do rei, mensageiras do rei, as igrejas estão perdendo isso, reflexo das famílias. O problema não está na igreja, o problema está lá na casa. A culpa não é do pastor Francisco, e não é porque os pais não querem trazer os filhos, é porque essa geração mudou. Agora, por que ela mudou? Aquela geração lá de Israel, ela mudou porque os seus pais não se preocuparam em dar a elas aquilo que era básico, que era uma ordenação, uma ordenança divina, que está lá em Deuteronômio 6, 4 e 9, onde Deus fala do seu estatuto, e no verso 7 ele diz assim: ensina tudo isso aos seus filhos, assentado, deitado, de pé, andando. E eu quero hoje, irmãos, não estar fora desse contexto, mas vocês que têm filhos, qual o tempo que a gente tem investido em nossos filhos na educação religiosa? Ou seja, em família, o que nós temos investido de falar das coisas de Deus?
Por isso que eu estou dizendo que eu não estou saindo, eu estou me incluindo, eu estou fazendo essa pergunta, né? E a gente sabe sempre que quem prepara o sermão, Deus primeiro chama a atenção, puxa a orelha, para que depois a gente possa transmitir. No nosso cotidiano familiar, nós falamos de Deus, as nossas conversas têm sido conversas sobre Deus, sobre a nossa fé, ou sobre outras coisas. Muitos pais se valem da igreja para educar seus filhos espiritualmente, falar de Jesus. Muitas famílias hoje erram e se prevalecem contando que igrejas, que escolas de cunho evangélico possam falar e instruir os seus filhos no caminho que devem andar. Esquecem que os filhos aprendem mais com exemplo do que com ensinamentos de terceiros. Ou seja, a responsabilidade de educar os filhos e de dar exemplos é nossa, é dos pais. E quando a gente fala de educar os filhos, de instruir eles no caminho do Senhor, e a gente para pensar, porque nós estamos num congresso de família, estamos vivendo um contexto de família em plena pandemia, e aonde o que estava afastado teve que se aproximar, e isso gerou conflito, para que a gente pense. A gente só fala de Deus quando vem na igreja, a gente só vai discutir algo sobre teologia, sobre fé, sobre o que você acredita, o que você espera de Deus nas reuniões que você tem da igreja, mas viver a sua fé, viver uma vida eclesiástica completa, dentro e fora da igreja. As nossas famílias têm vivido isso? É uma pergunta que ninguém precisa responder, guarda para si. O povo sofria e nós sofremos, mas não podemos botar a culpa em Deus, porque nós queremos muito que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu, aquilo que a gente espera dEle, mas nós temos cumprido aquilo que Ele espera, que é a nossa parte desse acordo, dessa aliança. Por isso, famílias que vencem as adversidades, elas educam os seus filhos, ensinam para eles a respeito de Deus, a obedecer e a temer a Deus, porque, irmãos, tem coisas que nós conseguiremos consertar e tem coisas que só Deus vai consertar, porque a geração presente está vivendo as suas dificuldades, e nós, os pais, estamos pagando o preço. As igrejas estão mudando, estão tendo uma repaginada no seu contexto eclesiástico ou de comunhão. As famílias são responsáveis, porque quem forma uma igreja é família, porque se as famílias não estiverem aqui, a igreja não vai existir. Se a família não vir à igreja, a igreja não vai existir, porque as igrejas são formadas por famílias, e as igrejas só são fortes quando as famílias estão fortes. Claro que nós viemos aqui para chorar, para buscar em Deus força, coragem, bênção, mas também nós viemos aqui para poder adorar, nós viemos aqui para poder fazer o reino de Deus progredir, servir ao Senhor. Então, se a gente não investir nos filhos, o que será da próxima geração? Porque do tempo dos juízes para cá, a gente já vê uma mudança muito grande. E eu percebo, e creio que os irmãos também, que o tempo agora ele acelerou. A modernidade hoje está sem limite. Os conceitos estão mudando todos os dias. O que era certo já não é tão certo assim.
o que era errado já não é tão errado assim. Aí os irmãos podem imaginar como é necessário educar os filhos ou investir na família. Culto doméstico hoje é coisa estranha. Estou acompanhado aqui do diácono Daniel, né? O diácono Daniel, todo sábado ele reúne a família, os filhos, e eu vou lá de agregado, né? E participo do culto doméstico. Ele reúne os filhos, os netos, e ali estuda a palavra e a gente participa. Isso é investimento. Isso é um bom exemplo. Porque senão a gente vai querer que isso fique sempre na conta da igreja, na conta do pastor. Precisamos investir espiritualmente na nossa família. Precisamos nos preocuparmos com as gerações futuras. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar, mas tem coisas que vamos sim, e depende de nós. Terceira e última coisa que nós aprendemos com o texto, de famílias que vencem a adversidade. Famílias vencem as adversidades buscando a misericórdia de Deus. Porque elas são a causa de não sermos consumidos, né? No verso 18, diz que quando o Senhor lhes davam juízes, o Senhor era com esses juízes e os livrava da mão dos inimigos. E todos os dias daqueles juízes, Deus estava com aqueles juízes, porquanto o Senhor tinha misericórdia deles, porque o Senhor ouvia os seus gemidos, porque eles eram oprimidos pelos seus inimigos, ou seja, pelaquela sociedade que eles dividiam aquela cidade. Mesmo o povo errante, mesmo o povo não cumprindo à risca os mandamentos de Deus, ele se compadecia e tinha de misericórdia. O povo daquela época, ele cedeu muito fácil às ofertas daquela religião pagã. Havia uma deusa, Astarete, que era a deusa da fertilidade, e ali havia um culto sensual, né? Eu não vou aqui explanar isso, mas a nação de Israel se rendia a esses cultos da natureza sensual e também do engodo, que a gente vê muito também hoje por aí, né? Da prosperidade a curto prazo, dos benefícios a curto prazo. Então o povo se iludia e se rendia àquelas doutrinas daquele culto, aqueles deuses falsos, eram enganados. Era uma religião muito fácil, porque mesmo eles vivendo aquele egocentrismo e sendo egoístas, eles poderiam prestar culto, da mesma forma cumprir os ritos religiosos, mas eles estavam enganando a si mesmos, porque pensavam que estavam agradando aqueles deuses. E quando a gente entra dentro desse contexto, meus irmãos, a gente precisa fazer uma alta reflexão da nossa adoração a Deus, né, daquilo que a gente tem, como a gente tem se apresentado diante do altar do Senhor. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma pressão muito grande na sociedade, onde nós somos bombardeados como família de tantas coisas. A televisão, nem as notícias mais hoje são confiáveis.
os Big Brothers da vida têm tirado atenção, né? Têm atraído a atenção de muitas pessoas. Novelas e filmes, onde tem a intenção de mudar o pensamento de muitas pessoas, mudar muitos conceitos do que é aceitável e do que não é. E às vezes nós não queremos olhar para a Bíblia daquilo que é abominável ou que ofende a santidade de Deus. Preferimos o discurso tão bom, tão bonito, né? Isso eu acho que eu não estou falando, vocês já ouviram isso de outros pregadores. Quando nós vamos nos relacionar com grupos de amigos, em alguns outros contextos, de pessoas que não comungam da mesma fé, ou da mesma doutrina, do mesmo pensamento, como nós somos bombardeados, como nós somos contaminados por pensamentos e conceitos que estão fora da Bíblia, que ferem aquilo que é determinado pelo Senhor. Nesse contexto aqui diz que enquanto os juízes estavam ali dirigindo o povo de Israel, o povo era abençoado, o povo era cuidado, eles tinham paz, tinham prosperidade. Mas quando aqueles juízes morriam e eles se aproximavam daquele povo cananeu, daqueles que tinham uma religião diferente, eles pereciam, eles sofriam, porque eles se afastavam de Deus. E hoje, meus irmãos, para encerrar a nossa palavra nesta noite, é dizer para você, como família, se aproximem de pessoas santas de Deus. Se relacione com pessoas fiéis ao Senhor, com pessoas que tenham vida com Deus, pessoas que não são perfeitas, mas que buscam a Deus, que vivem e respiram a sua religião, pessoas que amam a igreja do Senhor, pessoas que vão te ajudar a caminhar, vão te motivar a seguir e obedecer ao Senhor. Diz que as más companhias corrompem os bons costumes, isso é uma verdade. Você como família, você que ama aqueles que fazem parte da sua família, invista neles, invista nos seus filhos, fale mais de Deus, ore com ele, não ouça a voz do mundo. Romanos 12, 2 diz para a gente não se conformar com esse mundo. Paulo sabia muito bem, porque nós já ouvimos assim que nós estamos apresentando um Deus castigador para os nossos filhos. Quando diz, não faz isso porque Deus vai te castigar, não faz isso porque Papai do Céu não gosta, não, vocês estão fazendo errado. Sim, se eu só falar que é o Deus que vai castigar, que não vai aprovar o erro, sim, mas eu tenho que falar do Deus que é amor, do Deus que perdoa, do Deus que ama, do Deus que cuida, do Deus que pode todas as coisas, daquele que é o provedor da nossa casa, é o Deus que sustenta nossas vidas, e é o Deus que salva, que nos dá a vida eterna. A forma de educar os nossos filhos, de educar a nossa família, de nos educarmos, é saber que Deus é justiça, mas Ele primeiro é amor. Por isso as famílias hoje precisam viver este amor de Deus, mas nunca se esquecer da justiça de Deus. Não estamos falando aqui de fatalismo, mas daquilo que a Bíblia diz. Se procedermos bem, iremos bem. Se agradarmos a Deus, receberemos dele o seu cuidado. Mas se abandonarmos Deus, se relaxarmos com a nossa fé, com a nossa comunhão com Deus, estaremos
também sujeito a passar por dificuldades e sofrimentos. O final do livro, do capítulo 2 de Juízes, diz que, olha, eu não vou tirar você do meio desse povo, nem essa nação, para provar se verdadeiramente vocês me amam e se vocês vão me obedecer. Nós temos orado para que Deus acabe com a pandemia, para que Deus acabe com essa história que nós estamos vivendo, com esse contexto. Nós estamos pedindo a Deus a cura, a solução, para que a gente volte àquele estado que nós vivíamos antes, de podermos nos abraçar, de podermos sair, de tirar essa máscara. Mas já paramos para pensar que talvez Deus está mantendo isso para que a gente repense a nossa vida, para que a gente faça um novo concerto com Ele, assim como Josué chamou aquele povo e diz assim: olha, vamos fazer um concerto aqui. Vocês querem continuar do jeito que vocês estavam, servindo aqueles deuses dos seus pais, sofrendo porque abandonaram Deus, ou vocês querem receber do Senhor tudo aquilo que está prometido, obedecendo, vivendo e servindo a Deus? Esse é o concerto que Deus quer fazer conosco nesta noite. Uma coisa que é verdade também é que o nosso passado não vai definir o nosso futuro. O que vai definir o nosso futuro é o que nós vamos fazer daqui para frente. O que vocês estão ouvindo desde o início do mês e vão ouvir até o final do mês a respeito de família. Os erros e os acertos que nós vamos identificar nesse mês de maio. Isso é que vai definir o nosso futuro. Porque Deus quer o melhor para a minha família e para a sua família. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a família dos irmãos, e que esta palavra seja de encorajamento e fortalecimento para que você e a sua família seja abençoado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Francisco.